Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Bênção é poder estar mais um culto na casa de Deus, mais uma oportunidade de louvar ao Senhor, de orar, de ser abençoado, um louvor maravilhoso, de poder agradecer a Deus, nosso Deus, Deus da nossa salvação. E nessa oportunidade, irmãos, de pregar mais uma vez a palavra de Deus, eu quero que você baixe sua cabeça, você faça uma oração por você mesmo, nesse instante. Assim, Senhor, fale comigo. Meu Deus, fale comigo, Senhor. Essa noite Deus possa ter um encontro com você e falar profundamente ao seu coração. Então, olhe nesse instante, vou dar alguns instantes para você orar. Senhor Deus, estamos em Tua casa, Pai, vimos ouvir a Tua voz. Queremos te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo faça a obra em cada coração aqui presente. Deus, o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o nosso Salvador, e por isso nós estamos à Tua disposição, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um livro na Bíblia que eu gosto demais, é a carta de Paulo à igreja de Filipos, chamada Carta aos Filipenses. E no primeiro capítulo, nós vamos ler uma parte do primeiro capítulo e vamos estudar um pouquinho sobre essa carta que Paulo escreveu para a igreja que ele mesmo tinha plantado alguns anos antes. Então, carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler desde a saudação até o versículo 11. Amém? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e culpáveis para o pleno Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nesse texto aqui tem um versículo que eu se alguém chegar para mim assim, cite um versículo de cor. E eu já preguei esse versículo aqui esse ano. É o versículo 6, que fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E naquele meu sermão, eu falei que essa obra de Deus, ela tem três aspectos. Tem um aspecto passado, porque Deus começou uma obra no nosso coração. Estávamos perdidos,
Estávamos sem Deus no mundo. Estávamos andando conforme o rumo do inimigo, o rumo desse mundo, e fazendo as coisas do mundo, e gostando das coisas do mundo. Mas um dia, Deus começou uma obra no nosso coração. Deus começou a trabalhar em nossa vida e nos libertar desse império das trevas que tomava conta da nossa vida. Tem um aspecto presente, porque ele começou e essa obra está correndo. Essa obra teve início, está sendo operada. Por isso que nós ainda não somos perfeitos. Por isso que nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. É a obra da santificação. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em mim. Eu não sou perfeito. Não esperem de mim perfeição, porque eu não sou perfeito. Não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito. Não é porque você é crente que você é perfeito. Não, irmãos. Nós somos imperfeitos. E quanto mais crentes nós somos, mais nós percebemos que somos imperfeitos. Quanto mais nós percebemos o quanto que Deus é santo, mais nós percebemos o quanto nós somos pecadores. E essa obra, ela tem um aspecto futuro, porque ela vai ser completada. Por isso que Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou nós fomos chamados para estar com Deus na glória, ou então no dia que Ele voltar. Ali sim, ali nós seremos perfeitos, ali não haverá mais doença, ali não haverá mais pecado, ali não haverá mais inconsistência na nossa vida. Ali nós não seremos as pessoas que vão tropeçando na caminhada. Nós seremos como Cristo é, perfeitos. Glória a Deus. E esses três aspectos, irmãos, é algo muito interessante, porque Paulo está dizendo assim que ele está plenamente certo que Deus começou uma boa obra na vida daquela igreja. Aquela igreja nasceu quando Paulo teve um sonho. Lembra do sonho que Paulo teve? Está lá em Atos capítulo 16, que diz assim que ele teve um sonho com Macedônia. Macedônia, irmãos, era uma área, uma região ali do Oriente Médio, e que dizia assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele viu um homem, um varão, clamando por ajuda: passa a Macedônia, nos ajuda. Então Paulo, prontamente, junto com a equipe, com o Silvano, eles vão para a Macedônia e chegam onde? Na cidade de Filipos. E tem três histórias que o livro de Atos conta. A primeira história é da mulher vendedora de púrpura, quando era Lídia. E ela então, quando Paulo estava pregando o Evangelho, não estava pregando numa igreja, porque não havia igreja, não havia sinagoga, foi pregar na região onde havia várias mulheres lavando roupa. E ali ele começou a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, e ela então aceitou o Evangelho. Depois conta a história. Então Paulo e Silas foram presos, e no cárcere eles estavam louvando, e Deus então, um terremoto, liberta ele do cárcere, todas as portas se abrem. Quando o carcereiro se acorda, lembra da história? Ele queria tirar a própria vida. E aí Paulo ali diz assim: não faça isso, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E também tem a terceira história agora que passou na mente, mas não foram três famílias diferentes que se convertem nessa região e que formam então a primeira igreja lá em Filipos. 10 anos depois, Paulo está morrendo de saudade deles, mas Paulo também está preso. Paulo está preso sob algemas. E qual foi a acusação? Pregar o Evangelho. E preso, ele então escreve uma carta para os seus amigos. Engraçado que, se você perceber, ele não começa dizendo quem é. Em todas as outras cartas ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui não. Aqui ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava escrevendo, irmãos, para amigos. Ele estava falando para pessoas que ele amava, pessoas que ele tinha no fundo do coração e que nunca mais ele tinha visto. E ao escrever essa carta,
ele preso, ele começa a falar: alegrai-vos. É chamada a carta da alegria. E aqui a gente tira uma lição: como é que alguém pode estar preso, tudo dando errado aos olhos humanos, mas mesmo assim, diz assim: alegrai-vos. Outra vez nos digo: alegrai-vos no Senhor. É a carta da alegria. E nós vamos estudar essa carta, irmãos. Nós vamos ver quantas vezes Paulo nos chama para nos alegrar em Deus. E nesse início, Paulo, falando para os seus amigos, ele diz assim: eu estou plenamente certo. Como é que você tem certeza da salvação de alguém? Tem certeza da própria salvação? Mas como é que você pode então dizer que você está plenamente certo que aquele que começou a boa obra na vida de alguém, na vida de vocês, filipenses, vai completar? Como é que ele podia ter essa certeza que Deus tinha começado uma obra na vida daquelas pessoas? Primeiro porque ele viu, ele estava lá, ele viu as pessoas aceitarem a Cristo. E segundo, irmãos, porque aquelas pessoas demonstravam frutos. Aquelas pessoas, elas não eram inoperantes, elas tinham ações concretas que confirmavam a salvação delas. E é nisso que nós vamos pontuar, para que possamos entender o porquê que Paulo tinha certeza da salvação daquelas pessoas que ali estavam. Primeira coisa, irmãos, Paulo tinha certeza da salvação, dessa obra de Deus na vida dos filipenses. Primeiro porque eles eram cooperadores da obra de Deus e perseveravam nisso. Veja, por favor, o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, pessoas que cooperam com o Evangelho. Hoje em dia nós temos visto pessoas que, em vez de cooperar, elas atrapalham o Evangelho. Temos visto pessoas hoje em dia que já foram crentes, que hoje fazem desserviço ao Evangelho, falando contra, falando mal de igrejas, falando mal das pessoas, falando mal de Cristo. Pessoas que não cooperam com o Evangelho, pessoas que abandonaram o caminho do Senhor e hoje fazem apologia aos LGBTs. Infelizmente, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, não é uma só, pelo menos duas eu me lembro rapidamente, pessoas que já foram crentes, já estiveram conosco, que foram da época da minha mocidade, na igreja da Madalena, e alguns vocês aqui conhecem, mas que hoje estão perdidos, estão fazendo desserviço ao Evangelho. Mas pessoas que são crentes, irmãos, verdadeiros, eles cooperam com a obra de Deus, por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Lá na mesma carta de Filipenses 4:2 e outros momentos, a palavra de Deus vai mostrar para a gente desses cooperadores. Em Filipenses 4:2 e 3 diz assim: rogo a Evódia, rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se no livro da vida. Pessoas que pensam no Evangelho e que cooperam umas com as outras para o crescimento do Evangelho. Pessoas que não têm todos os dons, mas que se juntam com outras pessoas que juntas querem fazer o nome de Jesus grande. Pessoas que eram cooperadoras dele e que não cessavam de continuar cooperando. Tem um presbítero, que talvez muitos aqui conheçam também, que eu não vou dizer o nome, que certa vez ele disse assim: eu já trabalhei muito, já fui muito para acampamento, já fiz muita coisa, agora eu cansei, agora eu vou deixar os outros fazerem, eu não vou fazer mais nada. Mas ele não tinha 70 anos na época ainda, mas ele disse assim: olha, pronto, já dei a
cooperação. Tá bom, basta agora somente ficar frequentando a igreja, basta agora somente dar minha contribuição financeira e frequentar os cultos e pronto, já fiz o que tinha que fazer. Irmãos, Paulo, quando estava preso, e a gente vai ver aqui no finalzinho dessa carta, ele diz assim: tragam os meus pergaminhos, tragam as minhas leituras, eu quero continuar estudando. Ele estava sentenciado à morte, mas queria continuar lendo, queria continuar escrevendo, orava pelos outros, continuava sempre cooperando com o Evangelho. Precisamos, irmãos, pegar os nossos dons, precisamos pegar a nossa vida e perseverar em continuar servindo a Deus. Pessoas que abandonam o barco, pessoas que deixam de cooperar no Evangelho de Cristo, elas estão mostrando que elas nunca conheceram ao Senhor. Elas tiveram uma emoção, tiveram um entusiasmo inicial, começaram bem, mas era como aquela plantinha, aquela semente que cai entre as pedras, que logo cresce, mas aí vem o sol quente, falta raiz, falta terra, e aquela planta não persevera, não continua, ela seca e ela murcha e ela morre. Por isso que ele fala aqui, cooperação no Evangelho desde o primeiro dia e até agora. A cooperação, irmãos, com o Evangelho, participar da vida da igreja, pregar o Evangelho, cooperar uns com os outros, cooperar com pessoas que estão longe, missionários, que participam da obra em outros lugares, e continuar fazendo, é um sinal claríssimo de alguém que nasceu de novo, de alguém que ama ao Senhor, e que sabe qual é a razão que está aqui nessa terra. Nossa igreja se comprometeu, está sendo fiel, tem se cooperado com o reverendo Samuel, que vai lá para o Zimbábue. E pela graça de Deus, traz aqui em primeira mão para vocês, ele conseguiu visto, e agora em dezembro, acho que é dia 10 de dezembro, ele viaja para o Zimbábue. E nossa igreja é cooperadora. Nós estamos evangelizando por meio de Samuel na África, irmãos, em Zimbábue. Toda vez que nós oramos por alguém, toda vez que a gente financia alguém, toda vez que a gente faz algo por alguém, mesmo que de longe, estamos cooperando com o Evangelho. Então, pessoas que cooperam, que continuam cooperando, são um sinal claro de pessoas que conhecem a Jesus. Terceira carta de João 1,8 diz: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperadores. Quando nós recebemos alguém, porque é um missionário, recebemos então galardão de missionário, cooperadores do Evangelho. Segunda coisa, irmãos, que, segunda coisa que deixava claro no coração de Paulo que as pessoas eram cristãs, autênticas, é que elas eram pessoas que participavam da graça do sofrimento. Presta atenção, participavam da graça do sofrimento. Nós temos vivido dias, irmãos, que o Evangelho tem sido um Evangelho de bênçãos, um Evangelho de vitória, um Evangelho de fartura, de prosperidade, e que se você está sofrendo porque quer. Tem um lema de uma igreja que diz assim: pare de sofrer. Esse não é o Evangelho que eu conheço. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso aqui no versículo 7, ele diz assim: aliás, é justo que eu pense assim em vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, Paulo estava preso, mas sabe quem ele estava sustentando e alimentando Paulo? Os filipenses. 10 anos que não viu Paulo, mas sabe quem estava ajudando e participando do sofrimento de Paulo? Os filipenses. Eram pessoas fiéis, eram pessoas que não abandonavam o outro, porque o outro
alegravam em poder ajudá-lo. Eram cooperadores e eram supridores que sofriam junto com quem sofre. Alegrai-vos com quem se alegram e chorai com os que choram. Sabe, irmãos, precisamos padecer com quem está padecendo. Precisamos ajudar quem está sofrendo. Precisamos chegar junto de quem está necessitando. É muito bom visitar aquela pessoa que te chama para ir para o churrasco. Não é bom, Edu? Edu chega para balançar a cabeça ali. Vamos comer um churrasquinho lá em casa. Oxe, é bom demais. Mas no momento em que eu estou sofrido por causa do mundo, por conta de um desemprego, quando eu estou doente, quando eu estou realmente passando por problemas sérios na família, no casamento, e aí sim é quando as pessoas se levantam e vão junto, vão realmente ajudar quem está necessitado, participar da graça, participantes da graça, participantes da defesa e da confirmação do Evangelho, pessoas que se levantam e defendem o Evangelho, que confirmam o Evangelho, que não abrem nem para um trem frente às provações, e que estão juntos daqueles que estão passando por provações. Há um tempo atrás, um pastor amigo meu, pastor Josédson, ele era capelão lá do Colégio 15 de Novembro em Garanhuns, colégio presbiteriano, ok? Lá no 15 de Novembro. E aí ele era professor de religião, ele fez uma prova. Na prova dizia assim: como você, o aluno, né? Como você, quais são os textos bíblicos que você usaria para evangelizar um colega homossexual? Rapaz, porque ele fez essa pergunta na prova dele. Pense numa confusão. E aí um aluno pegou isso e jogou ao público, e aí o colégio bateu em cima dele, que não era para ter feito isso. Pais, alunos, mídia, maior confusão do mundo por isso. E aí eu falei com ele, e aí ele disse assim: meu filho, permaneça firme, segure. Não, rapaz, tem lá, ele disse assim, no Instagram, estão lá um grupo debatendo e descascando. Qual é o Instagram? Ele me disse, eu entrei lá. E aí eu entrei no assunto para defender ele. E aí o pessoal começou a se voltar contra mim, eu comecei a botar texto bíblico. Que é isso, irmãos? É lutar e sofrer junto. Sabe? É não deixar o outro ser jogado às piranhas sozinho. É você também ter coragem de colocar o seu ponto de vista e ajudar quem colocou o ponto de vista e que está levando as pedradas. Você sabe o que acontece hoje? Quando o cara começa a levar a pedrada, você faz assim, ó, dá as costas. Oxe, tá doido que eu vou meter nisso? Só foi dele que ele se meteu nisso. Não, irmãos, é defender o Evangelho, é ter coragem de dar a cara a tapa, é ser crente de verdade, na hora boa e na hora ruim, na hora boa e na hora ruim. Filipenses 1:29, Paulo vai dizer mais na frente um pouquinho, na mesma carta: porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Padecer por Cristo, irmãos, e não somente de crer, é graça de Deus padecer por Jesus, é um privilégio. Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, pode botar aí, 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis um fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, quem é que vai na revelação de Cristo, no dia da sua volta, exultar
na glória de Deus? Aqueles que são coparticipantes do sofrimento. Se você não é coparticipante do sofrimento, você também não vai exultar na glória do Filho de Deus. Porque como eu falei, é quem está de frente, é quem realmente põe a sua reputação no jogo e defende o Evangelho e se levanta. Quem é intrépido, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Como assim, pastor? O tímido, irmãos, é aquele que não tem coragem, que não se levanta, que na hora H, na hora da onça beber água, né, como a gente chama, ele se esconde, ele fecha a boca, ele se acovarda. Mas o crente verdadeiro, ele se levanta. Não é assim não, é assim, ó. A palavra diz assim, assim, assim. Você não crê, o problema é seu, eu creio. Entende? Pessoas assim, elas comprovam que elas são crentes de verdade. E os filipenses eram assim. Terceira coisa, pessoas que geram saudade no coração e que são lembradas por conta do amor que elas tinham umas pelas outras. Veja o versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tem de todos nós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, pessoas que são de Jesus de verdade, elas fazem diferença onde elas estão. Elas fazem tanta diferença positiva, a presença delas é tão benéfica. Quando elas saem, as pessoas sentem falta delas. As pessoas sentem falta. Sabe? Poxa, era tão bom que fulano estivesse aqui. Como era bom na época de fulano. Como a presença dele nos alegrava. Como a palavra dele era boa. Como ele era uma pessoa que nos ajudava, que nos levantava, que nos motivava. Como era uma pessoa que nos confrontava. Sabe? Pessoas que geram saudade no coração. Eu me lembrei então da história exatamente de Tabita, lá em Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. O quê? Chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ali Pedro então ora por ela e ela ressuscita. Mas o mais interessante aqui, irmãos, é a falta que Tabita fazia. Ela era uma pessoa que amava o próximo, que fazia túnicas, fazia roupas e dava aos pobres, às viúvas. Viúva, irmão, é sinônimo de pobreza na época. Ela fazia diferença. Ela ajudava o próximo. Na hora que ela morreu, as pessoas choraram. As pessoas, por favor, Pedro, vem aqui, faça alguma coisa. Ela é muito especial para nós. Ela faz falta. Sabe, crente de verdade, irmão, faz falta. Talvez, irmãos, você tenha saudade até de você mesmo. Na época que você era mais crente, na época que você estava mais fervoroso, na época que você trabalhava mais para o Senhor, na época que você orava mais, você lia mais a palavra de Deus. A igreja, irmão, sente falta de você, de como você era no seu primeiro amor. Você nunca saiu da igreja, mas você faz falta. Aquela versão, aquele lá, aquela lá, quando se converteu, que amava Cristo,
que dava vida e fazia tudo pela obra do Senhor. Sabe, precisamos fazer falta às outras quando nós não, por uma acaso, a gente não venha para a igreja. Semana retrasada, eu encontrei alguns irmãos da igreja de Ferreiros, lá no culto, lá na igreja, aquele culto da segunda-feira. Eu fui para esse culto, e aí estava lá um grupo da igreja de Ferreiros. E quando eles me viram, eles não sabiam que eu estava lá, nem eles sabiam que eles estariam lá. E aí eles vieram falar comigo e disse assim: pastor, a gente veio falando no carro de como a irmã Amanda, e você também, viu, pastor? Tá bom. Mas como a irmã Amanda, está falando de Amanda, na verdade, como a irmã Amanda faz falta, como ela acolhia a gente bem, como ela tratava a gente com carinho. Então, Amanda estava fazendo falta para eles tinham saudade de Amanda. Sabe, você faz falta a alguém? As pessoas sentem saudade da palavra que você deixa, ou que você deixava, do como você tratava, do como você cuidava. Irmãos, um crente verdadeiro, ele faz falta, ele deixa saudades. Amém, irmãos? Quarta coisa, e última: crentes verdadeiros são pessoas que amam e demonstram frutos de justiça para a glória de Deus. Crentes verdadeiros são pessoas que amam, demonstram frutos de justiça para a glória de Deus. Veja o versículo 9. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, quando nós amamos ao próximo, e o nosso amor está aumentando, esse amor, ele é aquilo que vai nos colocar diante de Deus como pessoas excelentes, sinceras e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. É mediante Jesus Cristo, sempre mediante Cristo. É Cristo que é o mediador, é Ele quem pagou a nossa dívida. Então, quando nós crescemos em amor ao próximo, é esse amor que está nos qualificando, que está nos assegurando a nossa segurança de que estaremos inculpáveis diante de Deus. Não são pessoas que conhecem muito de teologia, não são pessoas que têm muito dinheiro e dão muitas quantias aqui na igreja. São pessoas que amam, que fazem as coisas com amor. Essas coisas, e as pessoas que crescem nesse amor. Veja, a minha oração é que o vosso amor aumente. Eles tinham amor. Veja, eles oravam com Paulo, eles financiavam Paulo, eles sustentavam Paulo na cadeia. O amor dos filipenses para com Paulo era claro e evidente, depois de 10 anos. Mas esse amor, ele estava aumentando. Estamos vivendo dias, irmãos, que o amor está esfriando. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E nós temos visto isso. Cada vez mais pessoas se distanciando de Deus, distanciando da obra de Deus, esfriando os relacionamentos uns com os outros. É pai contra filho, marido contra mulher, maldades terríveis acontecendo. Pessoas não têm mais consideração, não têm mais sensibilidade com o sofrimento do próximo. Irmãos em Cristo, que nós convivemos durante anos, essa pessoa, quando se desvia, os outros simplesmente dizem: ah, o problema é dele, quem manda? Não oram mais porque se desviou. O amor está
está esfriando. Mas Jesus falou: o amor de muitos esfriará, e começa pela casa de Deus, nas famílias do povo de Deus. Primeira João 3, 17 e 18 diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Irmão, as pessoas vão conhecer se nós somos discípulos de Jesus, se nós tivermos amor uns para com os outros. Se a gente sofrer com os que sofrem, e for buscar aquele que se perdeu, se a gente lutar em oração, se a gente não desistir de ninguém, se a gente não fechar o nosso coração para aqueles que passam por necessidade. Mas sem isso, irmãos, o mundo não nos reconhecerá, nem Jesus nos reconhecerá. No grande dia, nós temos duas frases para ouvir de Jesus. Uma é: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai, para as moradas que estão prontas desde a fundação do céu. E a outra é: afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus não conhece aquele que tem a religião de boca, que tem obras não validadas pelo amor. Lembra que sem amor de nada adianta. Você pode dar o seu corpo queimado, mas sem amor é feito um símbolo de retinho. Não adianta, irmãos. O amor é a marca do crente. O amor que temos uns para com os outros, para que o mundo conheça que somos de Jesus. Que temos um título. O título que Paulo diz que tem: servo de Jesus Cristo. Ele não diz que é apóstolo. Servo do Deus Altíssimo. Esse é o único título que eu e você precisamos naquele grande dia. Esse é o único título. Você tem essas marcas? Você tem esse título? É o único que você precisa, mais nada. Eu quero então, nesse momento, irmãos, que a gente possa parar e avaliar a nossa vida. Você é um cooperador do Evangelho? Ou você tem mais atrapalhado do que servido? Você é alguém que participa da graça do sofrimento, sofre com os que sofrem? Você é alguém que tem coragem de padecer por Cristo e ver isso como vantagem? Ou você tem medo de se escondido na hora H? Você deixa saudade naqueles que não têm mais contato com você? As pessoas lembram de você como um servo de Deus? Ou, ixi, ainda bem que saiu da igreja. Ixi, olhe, já foi tarde. Ou você deixa saudade nos corações? E por último, irmãos, vocês amam o próximo e apresentam os frutos de justiça diante de Deus, validados pelo amor. Pessoas reconhecem você como alguém que ama o próximo, tem um coração junto ao de Cristo. Que essas coisas possam fazer a sua mente fervilhar. Que
Você hoje pare para pensar e reflita qual frase Jesus vai dizer de você. Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Faça sua cabeça, faça uma oração nesse instante. Se você não tem vivido a vida que agrada a Deus, se você não tem sido um cooperador do Evangelho, se você não tem amado ao próximo, se as pessoas não lembram de você com carinho, peça perdão a Deus nesse instante. Peça para que Ele transforme sua vida. Peça para que Ele renove o primeiro amor do seu coração. E se você tem certeza absoluta que não conhece ainda Jesus, que Ele ainda não é o seu Senhor, mas hoje Ele te chama para que você seja serva de Deus, servo de Deus. Hoje você pode ser encontrada por Cristo. E Cristo te diz assim: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Há perdão no sangue de Jesus. Há graça para todo aquele que nele crê. Baixe sua cabeça.